O quarto aspecto é a questão da Troika. Nós sabemos os compromissos que vêm, mas se há coisa que se demonstrou nos últimos tempos, se há coisa que se demonstrou, é que os programas de austeridade não resolvem os problemas dos países que estão em dificuldades na União Europeia. E eu podia mencionar aqui até textos recentes de intervenções públicas de destacadas figuras ligadas ao Partido Socialista e ao PSD, designadamente, e até com funções significativas, que chamam a atenção que aquilo que tem vindo nos últimos tempos se sustenta num conceito de desenvolvimento, entre aspas, em que tudo se resume a cumprir objetivos mais que duvidosos de finanças públicas e de metas financeiras dos detentores do capital, comprometendo a economia real e matando bases necessárias para as políticas sociais equilibradas e justas. E apenas estou a citar algumas palavras usadas de comentários feitos acerca disto. Portanto, como é que o Governo, como é que os órgãos de soberania em Portugal, como é que o país vai gerir o acordo da Troika? Não é um desafio pequeno, um exercício da governação. Agora, não sejamos ingênuos e não estejamos aqui a dizer que isto vai resolver os problemas do país. É mentira, não vai. Não vai. Vai agravar os problemas, como está mais que provado. E, se há coisa que ainda estava em dúvida, né, as declarações feitas pela senhora Merkel e pelo Sr. Sarkozy, colocando os mecanismos e os limites, não é, da política económica como parâmetros determinantes do funcionamento da sociedade em todos os aspectos, isto vai além de tudo, põe em causa a própria democracia. E, portanto, o outro dia dizíamos, numa reunião com os grupos parlamentares, quer do Partido Socialista, quer do PSD, que não se pode ir por aqui. Não se pode. Isto é estar a enterrar o país e, portanto, se têm compromissos, têm que procurar caminhos que os retirem deste contributo para afundar a sociedade portuguesa. Rapidamente sobre as questões mais concretas. Primeiro, diz-se, isto foi um acordo de concertação e um memorando da Troika. Sobre o memorando da Troika já falei. E sobre o acordo de concertação é um cenário triste. Eu lembro apenas dois pormenores. Primeiro, o Governo estava em fase de demissão. Estava em pré... Não. Então vão consultar o calendário e ficam a saber que no dia da assinatura do acordo já estava mais do que anunciado publicamente que o Primeiro-Ministro se ia demitir. Não é? Se quiserem, mando-vos os recortes das notícias publicadas sobre isso e ficam sem dúvidas quanto à matéria. Mas, portanto, até como acrescente ponho o segundo aspecto. O presidente da CIP, o presidente da Confederação da Agricultura, da CAP, disse na assinatura do acordo que se no dia seguinte se confirmassem as notícias da demissão do Governo, o acordo não valia. Também está escrito. Foi transmitido na comunicação social e está escrito. E a Confederação do Comércio acrescentou que, sim senhor, estava a subscrever, mas se o Governo caísse, aquilo deixava grandes dúvidas. Também está escrito e está gravado. Não é? Ou seja, nós sabemos, Srs. Deputados, isto não tem mal, isto é assim a vida. Nós sabemos que este compromisso estava a ser trabalhado com vista ao entendimento com a Troika, independentemente de haver queda de governo ou de não haver queda de governo. Nós sabemos todos disto. Agora, não nos venham cá dizer, para além, não é, já mencionaram, a CGTP esteve contra isto. Este foi o cenário rigoroso da aprovação do documento. Eu queria apenas dizer que uma coisa são... O Sr. Deputado Arménio Santos, do PSD, colocava a questão das práticas de facilitar a vida às micro e pequenas empresas. Não são as micro e pequenas empresas que vão reclamar, nem vão ser essas que vão... A relação de trabalho nas microempresas é de grande proximidade, como aliás o Sr. Deputado sabe.
de enorme... Quem usou os chamados processos de reestruturação sustentados num despedimento em massa, como o Sr. Deputado sabe, foi o setor bancário todo, né? Fizeram a chamada reestruturação, indemnizando à vontade, né? Porque alguém pagava, né? Pagámos nós, todos, não é? Foi as PTs e coisa parecida, que também pagávamos nós, EDP e coisa parecida, e não tinham preocupações de ser 30 dias, em muitos casos até davam mais. O capital estrangeiro que saiu deste país, em alguns casos, ofereceu mês e meio e até 2 meses para... Sr. Deputado, como sabe, está na lei os 30 dias, mas não faltaram situações para burlar os trabalhadores de oferecerem mês e meio e 2 meses. Mas esses é que vão beneficiar. Na maior parte dos casos das micro e pequenas empresas, como o Sr. Deputado sabe, os entendimentos são de enorme proximidade. Enorme proximidade, e não há problemas de despedimento. Nem foram eles que andaram aí a reivindicar a redução. Claro que o processo posto em andamento, aproveitam a boleia e dizem que sim, senhor, se isto fica de cá, vamos a isto. E quanto ao captar investimento, eu fui em 1973 para uma multinacional. Como sabemos, a industrialização deste país teve um grande impulso nos anos 60. Nessa altura trabalhei em oficinas, mas depois, em 73, fui para uma multinacional e uma das coisas que caracterizava o investimento estrangeiro e que ainda hoje caracteriza, não é, em países com dificuldades era chegarem e serem impulsionadores da melhoria dos direitos dos trabalhadores. Eu trabalhei 3 anos sem ter férias. 0 dias de férias. A lei não dava isso. Trabalhei por conta de outrem, porque, além disso, já tinha trabalhado, não é? Mas este é o indicador. Quando nós estamos a falar de investimento estrangeiro numa lógica de utilização de mão de obra barata, ao Sr. Deputado, para onde é que estamos a conduzir o país? E isto responde, em parte, à questão que estava a colocar. Então, como é que isto vai provocar abaixamento da qualidade do emprego e do processo de desenvolvimento? Há pouco, antes de vir para aqui, estava a consultar um livro de um economista, por acaso destacada figura, já foi governante do Partido Socialista também, e uma das coisas que ele menciona é exatamente isso. O perigo de não se estar a responder às questões vitais, e eu mencionei-as aqui, julgo que o Sr. Deputado está de acordo, não é? Que é a questão da organização empresarial capaz, das cadeias de valor, da diferenciação qualitativa, da recentralidade do trabalho na economia, tudo isso, e que todos os elementos que levam a um abaixamento da estabilidade do vínculo de trabalho e da segurança conduzem a fenómenos perversos, que vão desde o aumento da imigração até um conjunto de outros fatores, não é? Que fazem baixar o patamar. Se, em vez de haver desafios da economia aos empresários para elevar o patamar, há propostas para lhes um facilitismo à custa do fator trabalho, o Sr. Deputado sabe onde conduz, não é? E quanto ao emprego, já aqui foi dito pelo meu camarada Arménio, que é evidente, se não há crescimento económico, não vai haver criação de emprego. Se o Governo está a destruir emprego na administração pública, não vai haver criação de emprego público. Não é? Se torna mais fácil o despedimento, então vai haver mais... Há aqueles que até agora, não é? Mesmo por interesse próprio, não se importavam de pagar mês e meio e coisa parecida, se puderem pagar só 10 ou 20 dias, ou daqui a 2 anos não pagar nada, aí despedem os que estão, aqueles que eles acham que são incómodos ou que podem substituir por precários com mais facilidade. Então isto não provoca desemprego, Sr. Deputado. É evidente que provoca desemprego. E quanto às comparações, acho que já foi tudo dito. É o nível de rendimentos, são as práticas patronais. Foi colocada uma questão, o Sr. Deputado Arménio Santos, eu não queria deixar de responder, a questão da negociação coletiva. A questão da negociação coletiva. A lei atual permite que a contratação coletiva melhore, como sabe, não é? Só que ela não tem efetividade. Nem há relações de forças que neste momento facilitem conquistas para o lado do trabalho. Alguém aqui tenha a coragem de dizer que a relação de forças hoje permite conquista para o lado do trabalho.
Veja-se qual é o quadro de desequilíbrios. E, portanto, esse é que é o problema. Não é o facto de a lei poder, ou da contratação poder responder. Claro que pode muito bem responder. E termino mesmo, peço desculpa, mas lembrando uma coisa. Nós temos que clarificar o que é a aparente ocupação das pessoas e o emprego. Como disse, como já levo 62 anos de vida e comecei a trabalhar muito cedo, na minha infância e na minha juventude havia muito trabalho, mas não havia salário. Em muitos casos eu conheci, as pessoas viviam, o salário era, quando muito, subsídio de subsistência. E podia-lhe mencionar muitas situações dessas. E o salário conquistou-se, associado a dois fatores fundamentais, a estabilidade e a segurança no emprego. E foram esses fatores que projetaram o desenvolvimento das sociedades atuais. E, portanto, que a gente não deite borda fora aquilo que foi um contributo fundamental para o desenvolvimento da sociedade e não facilitemos nestas coisas de ir baixando o valor do salário e ir baixando os fatores de segurança e estabilidade no trabalho. Obrigado.